Olá, paz e bem para você. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente e o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. No Evangelho de hoje, veremos que depois de um tempo em oração, Jesus chama seus discípulos e escolhe 12 entre eles. Também nós, ao longo do dia, ao ouvirmos o convite do Senhor, tenhamos a coragem de nos colocar no seguimento como discípulos missionários. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículos 12 a 19. Naquele tempo, naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. E passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Mantenha em mente outros textos bíblicos em que Jesus se encontra em oração. Observe os elementos presentes na narrativa. Oração, montanha, noite, amanhecer, os 12, descer da montanha, multidão. Quem são os 12 escolhidos por Jesus? O que busca a multidão que vai ao encontro de Jesus? Jesus tem longos tempos de oração. Ele sabe e nos ensina que sem essa intimidade com Deus, não há como conhecer a sua vontade nem se manter firme, sem se desviar na missão confiada por Deus. O chamado dos 12 não aconteceu de uma só vez. É por isso que no Evangelho temos 3 relatos da vocação dos primeiros discípulos. O primeiro junto ao mar da Galileia, o segundo sobre a montanha, e ainda o chamado de Levi sentado na coletoria de impostos, que tenha constituído um grupo de 12 apóstolos, revela a intenção de significar com isso o novo Israel, ou, se preferirem, o Israel transfigurado. Segundo o nosso relato, a escolha dos 12 é fruto de uma revelação e eleição divinas. A montanha é o lugar do encontro e da revelação de Deus e dos desígnios de Deus. É na oração de Jesus que é concebida a escolha dos 12 entre os discípulos. O autor do relato já conhece o desfecho da história terrestre de Jesus, por isso, ao nome de Judas, ele acrescenta o motivo do seu mal. Traiu Jesus, entregando-o nas mãos dos chefes do povo. Descendo da montanha com os 12 e os demais discípulos, Jesus se depara com a carência e a miséria da multidão que o espera. Todos queriam tocá-lo, pois dele saía uma força
que curava a todos. Trata-se da comunicação do Espírito Santo, pelo qual o ser humano é santificado. O que o texto diz a você hoje? Qual convite a palavra de Deus lhe faz? Precisamos aprender de Jesus o segredo de todas as coisas. Nunca devemos tomar uma decisão, seja ela qual for, sem antes fazer um profundo momento de oração. Todas as nossas decisões e escolhas devem ser frutos de nossa oração. Para escolher seus apóstolos significa mensageiro ou enviado, Jesus passou uma noite toda em oração. Olhe que ele não repetiu uma oração às pressas e achou que rezou, como às vezes fazemos. Jesus fez uma vigília ao Pai. Será que nós temos consciência de que Cristo nos chama também pelo nosso nome? Será que nós temos disponibilidade para segui-lo? Para seu grupo, ele não chamou os mais preparados do seu tempo, mas os mais disponíveis. Qual é a sua resposta ao seu chamado? Nossa resposta é o fruto da nossa oração. Jesus nos ensina a aprendermos a ampliar nosso horizonte, dialogando com Deus e meditando sua palavra, subindo até Ele. E somente no diálogo prolongado na oração é que ganharemos o horizonte maior da nossa vida, pois o nosso olhar estará dentro do olhar de Deus. Temos que ter coragem de subir até onde os valores maiores se encontram, capazes de vermos tudo com claridade e com uma visão mais ampla sobre a vida e os seus acontecimentos de cada dia. É aprender a ver a vida de maneira multiangular, através de um diálogo permanente com Deus na oração e através da meditação diária da Palavra de Deus. Sim, diariamente meditar a Palavra de Deus. Quando mantivermos nossas orações, acabaremos conhecendo e captando o plano de Deus sobre nossa vida. Isso significa que a oração tem como objetivo ou resultado não para mudar Deus, e sim para mudar quem reza. A vida sem oração se reduz na busca das próprias vantagens para servir aos próprios interesses. A vida sem amor se apaga. Há sempre sinais que podem aparecer para qualquer idade e que sempre revelam um processo de envelhecimento espiritual ou uma enfermidade espiritual em que nada parece algo novo no horizonte de nossa existência, os mesmos hábitos, os mesmos esquemas e costumes, nenhum objetivo novo, nenhum ideal, a perda da capacidade de escutar a voz interior, que de dentro somos chamados a viver uma vida mais elevada através de uma união com Deus na oração e no bem que deve ser praticado. A história de nossa vida como cristãos é a história de nossa oração. Trata-se de uma história com Deus que termina feliz. Reza bem quem vive bem. Vive bem quem reza bem, dizia Santo Agostinho. Quando rezo, eu reconheço como eu mesmo, finito, criatura, passageiro. Ao mesmo tempo, quando rezo, eu fico aberto para o infinito, o Criador, o Eterno. É um ato humano e somente humano. Não há outra criatura ou animal que fica de joelho para orar, para rezar. Nesse sentido, deixar de rezar é abandonar minha humanidade, minha finitude, que terá como resultado cair no nada, pois sou o que sou por causa de Deus. O que o texto o leva a dizer a Deus? Apresente ao Senhor a sua oração, seja de agradecimento ou louvor, seja de pedido ou prece. Entregue-lhe suas preocupações e as realidades que o cercam, pois o Senhor está com você, com todo o amor e carinho, o escuta neste momento. Ó Divino Pai Eterno, transformai-me em apóstolo de vosso Filho Jesus Cristo, para que, movido pelo Espírito Santo, eu possa ser sinal da presença dele neste mundo tão carente de salvação, tão carente de Deus, tão carente
da tua presença. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Quais apelos você sentiu em seu coração? Quais compromissos você deseja concretizar em sua vida? Você já fez este propósito de fazer a leitura orante da palavra de Deus todos os dias? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma terça-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.